ela não conseguiu entrar ainda, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte: temos outro convidado também, muito importante aqui para o nosso debate, que é o Leandro Vieira. O Leandro ele é coordenador do Sinasef, do Mato Grosso. Então, queremos convidar aqui o Leandro agora, então, para fazer sua fala, contribuindo aí com o nosso debate. Bem-vindo, Leandro. O Sinasef é um sindicato aí de luta em defesa da educação também pública, gratuita e de qualidade. Então, nada mais justo do que se fazer presente aqui nesse debate, né? Lembrando que a gente está discutindo aí pelo direito de estudar, né? Secundaristas em luta pelo acesso ao ensino superior. Então, o pessoal que está assistindo a gente aí, continue compartilhando, chamando os grêmios, os colegas, para a gente fortalecer aqui o nosso debate. Agora é contigo aí, Leandro. Bom, boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o Evandro, a Júlia, que aqui está conosco fazendo a intérprete de Libras, e cumprimentar também a Fran Rodrigues, que precedeu aqui a fala, colega da rede Emancipa, né? Eu me chamo Leandro, sou professor de Sociologia do Instituto Federal do Mato Grosso. Fui convidado aqui por pessoas do movimento secundaristas, né, do estado de Goiás, onde participei também de um pré-vestibular popular, do pré-vestibular Comunidade Faz Arte, e colegas que atuam lá no movimento secundaristas e dos cursinhos populares também, né. Gostei muito de ver a fala da Fran Rodrigues, e me inquietou demais a imagem dela, a luta em defesa da educação popular, dos movimentos dos cursinhos populares, e a expressão da Marielle, né, no rosto, né, Marielle, que foi do cursinho popular da Maré, um dos primeiros cursinhos populares que surgiram no país, né, no Rio de Janeiro. A Marielle foi aluna no ano de 2010, né, então uma liderança forjada na luta do movimento negro, do movimento de defesa da educação popular, e que tem dado frutos aí em outras tantas, né? Então me lembrou muito a fala da Marielle, a coragem e a identificação da Fran, né? Essa fala sobre acesso à educação, eu gostaria aqui de fazer uma conversa aberta com vocês. Vejo que os estudantes secundaristas têm um desafio enorme num momento em que a educação passa por um retrocesso, né? De ontem para hoje, o Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades Públicas, né? E o CONIF, que é a Associação dos Reitores dos Institutos Federais, começam a denunciar publicamente que o orçamento das universidades é o mesmo orçamento de 2004 e o orçamento dos institutos federais é o mesmo orçamento do ano de 2010. Vale lembrar que, nesse período, tanto universidades públicas quanto institutos federais tiveram uma grande expansão. Então, veja bem, nós temos um movimento de expansão em que agora os estudantes terão um recurso muito menor do que os que tiveram nas últimas décadas. Então, é um desafio enorme manter as universidades nesse período, manter os institutos nesse período, as universidades estaduais, as universidades públicas. E é nesse sentido, no sentido da defesa do acesso, que eu quero trazer aqui algumas considerações, né? Primeira dela, reconhecer o aspecto fundamental do movimento estudantil, desde a sua constituição, na defesa do acesso da educação superior, né? Antes da fundação, em período de legalidade da UNE, da UBS, o movimento estudantil começava a tensionar, já na década de 60, a pressionar via movimento de excedentes do vestibular, excedentes dos exames de seleção,
das pessoas que passavam na prova, mas ficavam classificadas numa ordem posterior e não podiam ingressar. Veja, o vestibular era diferente, os mecanismos de seleção eram diferentes. A pessoa sabia que tinha passado, mas a instituição não ofertava a vaga. Naquele momento, a coisa ficava mais evidente e os estudantes que tinham o nome classificado lá diziam, olha, eu estou aprovado, eu tenho direito, só não tem a vaga. Então, isso pressionava a ampliação de vagas que, contraditoriamente, né, se deu na reforma universitária de 68, não por benesse do regime militar, mas pela pressão do movimento estudantil secundarista e do movimento universitário, né? Gostaria de dizer que a UBS teve um papel fundamental nessa defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, na manutenção das escolas públicas com essa lógica e na manutenção dessa bandeira para as universidades. Então, uma coisa que precisa manter essa defesa pública, né, se assim me permitirem conversar abertamente aqui com o Evandro e com os outros que nos assistem. Uma coisa que esse movimento estudantil secundarista tinha na década de 60, e que era assim, ó, não tutibiava, não deixava de lado essa situação, essa defesa, era a defesa de verba pública só para a educação pública. Isso foi uma defesa muito forte do movimento estudantil até a década de 90, né? De lá para cá, com a expansão das universidades privadas, deixamos de lado, e eu não quero colocar a culpa só do movimento estudantil, não, viu? No movimento de trabalhadores, dos defensores da educação em geral, nós deixamos de lado um pouco dessa bandeira e atendemos uma necessidade urgente da expansão de vagas no ensino superior. Parte dessa expansão foi feita pela privatização da educação superior, via o ProUni. Ora, o ProUni não foi uma experiência muito positiva, né, para as pessoas que ingressaram no ensino superior. No entanto, aquele equivalente de recurso poderia ter sido gestado nas universidades e nos institutos, né? E essa é uma bandeira que a gente não pode perder. Por quê? Veja bem, o que essas políticas criaram foram oligopólios, monopólios no campo da educação superior. Veja aí o grupo Croton, né, que tem o monopólio da educação superior, né, está se constituindo aí enquanto venda de ações na Bolsa, Grupo Croton, Anhanguera, que se fundiram e passam a ditar quais são as regras do ensino superior. Enquanto isso, as universidades públicas que fazem pesquisa, que fazem extensão e que atendem às demandas populares, né, e que têm que atender essas demandas, tiveram sua expansão e agora passam também pela sua reclusão, seu período de reclusão. Então, é nesse sentido que eu chamo o movimento estudantil da UBS a construir a defesa tanto do movimento de escola popular, né, que luta pela educação popular na escola pública, quanto o movimento de defesa da universidade popular, que vai pensar tanto as questões de acesso, quanto a Fran colocou, mudar o perfil dos estudantes, mudar o perfil dos professores, organizar essa universidade a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Gostaria aqui de fazer a minha relação de solidariedade a todas as pessoas que passam por momentos de dificuldade, que perderam seus familiares, seus amigos nesse período da Covid, e a todos os estudantes que estão em situação de aulas remotas ou de aulas sobre risco, como foi, por exemplo, a forma irresponsável do governo de São Paulo, que abriu as escolas públicas nesse período, né? Então, gostaria de fazer um alerta
aos estudantes da UBS aqui presentes, sobretudo aos grêmios. Muito cuidado com a forma como está se dando a implementação da Base Nacional Curricular Comum e dessa lógica de ensino à distância que não é necessariamente para um momento pontual, mas esse ensino à distância que tende a ficar. Então, um ensino híbrido permanente, um ensino à distância de modo permanente. Muito cuidado com essa situação, muito cuidado, por quê? Porque rebaixa a qualidade da escola pública e rebaixa a qualidade da universidade. Então, nós precisamos de universidade, mas nós precisamos perguntar qual a qualidade dessa universidade e dessa escola e a quem ela serve, tá? Vou encerrar por aqui, acho que meu tempo está estourando, e passo para os colegas e aí volto para as minhas considerações. Tá legal? Muito obrigado e seguimos. Você tem 7 minutos também, Leandro. Obrigado, Evandro, obrigado. É muito bom poder participar desse diálogo com vocês, né? Eu senti falta aqui, Evandro, e aí vou abrir com você, de estudantes falando. Fica uma responsabilidade grande quando a gente tem essa lógica de professor. Já faz um tempo que eu saí do movimento secundarista, né? Nessa lógica de responsabilidade, tendo aqui professores falando, né, professores dos cursinhos, que eu acho que é muito bom também, queria localizar uma questão aqui para a gente, para evidenciar essa aliança que pode ser tão importante, Evandro. E aí acho que acertaram muito nessa relação. Olha só, quando o estudante está no ensino médio, ele está organizado na UBS ou na FENET. Se ele for do ensino técnico, às vezes está organizado na UBS ou na FENET, né? Na hora que ele conclui o ensino médio e na hora que ele não entra dentro da universidade, que ele não passa no Enem, ele vai para onde? Né? Então, essa movimentação desses estudantes que são egressos da escola pública, que estão desorganizados, a UBS precisa, né, enquanto trajetória de luta que tem, se relacionar com os outros movimentos estudantis e propor uma aliança fundante aí, organizada, junto com o movimento dos pré-vestibulares populares. Isso que está sendo feito aqui, né, tem a colega Tatiana falando, tem a colega Fran falando, tendo eu falando que venho do movimento dos cursinhos populares também. Eu fiz parte do Comunidade Faz Arte, que é um cursinho popular que existe em Goiânia, que já tem mais de 15 anos aprovando estudantes de escola pública na universidade pública e sendo gerido pelos estudantes do movimento estudantil, né? Então, quando eu era do movimento estudantil na universidade, eu coordenava o cursinho, né? Hoje eu não coordeno mais, porque eu não estou mais no estado, né? Que o cursinho funciona no estado de Goiás, né? E aí vem a questão, essa aliança precisa ser feita, né? Esse debate é fundamental e ele precisa caminhar para a luta das ruas. Por quê? Porque tem um caldo grande de gente que quer entrar no ensino superior, que quer ingressar na universidade, mas que não tem acesso e que, de repente, quando sai da escola, fica com dificuldade de se organizar. Então, vai para os cursinhos uma parte desses, mas uma grande parte não está nem organizada nem na UBS, nem está organizada nos cursinhos. Então, a tarefa aqui discutir sobre isso, a organização desses estudantes que terminaram dentro do ensino médio, mas que foram impedidos de entrar na universidade porque não houve oportunidade, a falta de oportunidade. Outra coisa que queria marcar aqui, sei que às vezes tem defesas apaixonadas, né? E eu acho importante que tenha, mas no espaço interno do movimento da educação, dos trabalhadores, dos estudantes, a gente precisa também fazer crítica, autocrítica, né? Houve um fato que foi a expansão da educação superior no Brasil
nos últimos 20 anos. Começou lá no governo Fernando Henrique, com as faculdades privadas, né? E essa expansão, pessoal das políticas aí da área da educação, discute ela da expansão pela privatização, né? Então, se a gente for ver, na maior parte dos casos, a maioria dos estudantes que passam pelas universidades hoje estão nas universidades privadas. E aí é importante a gente fazer a defesa da universidade pública, a defesa da escola pública, né? E aí, nessa expansão e nessa interiorização, houveram contradições. Que contradições foram essas? A expansão da universidade pública, a expansão dos institutos federais, mas, às vezes, quando a gente está dentro desse espaço, eu, por exemplo, sou professor de um instituto, a gente fica olhando aquilo que cresceu no nosso lugar, certo? Assim como, olha quem está dentro da universidade. Mas, do ponto de vista mais massivo, o que houve foi uma aliança entre capital e trabalho, uma aliança com a burguesia, em que geriu também os interesses desse grupo da expansão privada da educação. Então, disputar hoje o acesso da educação é entender como é que funciona o sistema de bolsa de valores do Grupo Croton, entender como é que funciona essa lógica de aligeramento dos cursos, de colocar EAD, de enxugar grade, de pagar mal o professor, de barrar estudante que não faz matrícula, estudante que não paga mensalidade, de barrar a entrada na universidade e de colocar salas de aulas lotadas com um ensino de qualidade baixa. Então, hoje, fazer a defesa da educação superior é fazer a defesa da educação pública, verba pública só para a educação pública. E aí, tem uma tarefa enorme, que é a organização, né? A organização dos movimentos populares, né? A organização da escola popular, da universidade popular, que é essa universidade que a gente quer, essa escola que a gente quer. E aí vem uma questão que eu faço, uma provocação aqui, de quem está querendo ajudar no debate, porque a gente precisa também fazer a crítica, né? O movimento estudantil secundarista é fundamental. E o movimento estudantil secundarista teve um avanço nas questões de acesso, mas tendeu por duas vias, e aí eu não estou colocando a responsabilidade na UBS ou na diretoria da UBS, não é disso que se trata, eu estou falando de tendências do movimento estudantil. Ora, por uma via muito institucionalizada, atuando dentro de gabinetes, dentro de uma ordem muito dentro da política partidária institucional, leia-se governo, e outra, com uma lógica totalmente aversa a isso, que foi para as ocupações de estudantes e que não teve uma consequência do ponto de vista, assim, de pensar uma leitura tática, estratégica mais a médio prazo. Então, outro ponto que eu gostaria de trazer para todas as organizações aqui presentes, para todos os estudantes, para os grêmios, é aonde se quer chegar, porque essa relação de cooptação e pacificação dos movimentos sociais não dá mais. E essa outra relação de radicalidade, massa, difusa, muita energia, mas sem pensar um horizonte tático, estratégico, também não dá. Então, eu gostaria de fazer essa problematização como tendências que nos auxiliam e pode nos auxiliar a essa questão da defesa da educação superior e da escola popular. Por fim, queria só colocar algumas ações aqui. Quando tem isenção do Enem e divulgação, mais pessoas tentam fazer a prova. Quando não tem divulgação da isenção, isso diminui. É fundamental lutar por barrar taxa de matrícula nas universidades, qualquer taxa que se pague. É papel importantíssimo do movimento estudantil lutar por isso. É papel do movimento estudantil divulgar a universidade pública. Os nossos colegas estudantes que estão em escolas
mais interioranas, mais precárias. Nem todo mundo pensa em fazer uma universidade numa estadual pública, numa federal, num instituto. Então, é um desafio enorme o que o movimento estudantil tem, o movimento estudantil secundarista, e eu saúdo a coragem de vocês, o debate franco entre todos aqui que estão construindo esse movimento, e eu somo, né, faço o convite. Nós do Sinasef temos construído um movimento escola popular no Sinasef. A gente tem feito vários debates no nosso canal, convido a vocês a conhecer o nosso canal, fizemos muita divulgação e construir também um movimento escola popular aonde quer que vocês participem. Então, mais uma vez, muito obrigado e um abraço e parabéns para vocês pela coragem e a ousadia. É essas juventudes que eu acredito. Vamos lá.